O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão aos filhos. Não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabastes de falar, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. A verdade é que Jesus ama a todas as pessoas. A todas as pessoas. Ele foi mandado primeiro para os judeus, Messias, a realização da promessa. Então, ele recebeu a ordem de Deus Pai: fiquem primeiro com os judeus e tentar convencê-los que o reino de Deus chegou. Mas a mulher ouviu falar de Jesus e ela acreditou em Jesus, e ela era pagã. Jesus foi para a região dos pagãos, Tiro e Sidônia. Ele entrou numa casa e queria tranquilidade. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas ele não conseguiu ficar escondido, porque aquela mulher era tão perseverante. Ela penetrou dentro daquela casa e pediu: Jesus, por favor, liberte a minha filha que está com um demônio. E Jesus disse: mas primeiro eu deveria cuidar dos pagãos, dos judeus. E ela insistiu e conseguiu a graça. Insistiu com muita humildade. É uma grande lição para todos nós, que nós temos que perseverar. Acreditamos que algo é a vontade de Deus e perseveramos, insistimos. Você lembra daquela passagem que Jesus falou em Lucas 11. Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe dizer: amigo, empreste-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo,
no caso de não se levantar, para lhe dar os pães para o seu inimigo, certamente por causa de sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Nós insistimos, acreditamos que algo é a vontade de Deus e pedimos de Deus. Porque Jesus disse: e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Talvez demore um tempo. Paciência. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual é o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ora, se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pediram. Nós pedimos coisas e Deus Pai quer nos dar seu Filho. E o Pai e o Filho querem nos dar o Divino Espírito Santo de Deus. Vamos continuar insistindo, pedindo. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Jesus é amor. Porque Jesus nos ama com amor infinito. Porque Jesus é o Rei. Ele manda em todas as coisas. Nos mínimos detalhes, Ele manda. E clamamos e pedimos: ó Jesus, em Teu nome, pedimos de Deus Pai. Todas estas graças. E pedimos, e pedimos, e pedimos. E fazemos todo o possível. E a graça certamente virá. Por quê? Jesus Cristo é o Salvador do mundo inteiro. Nosso Salvador quer dizer que Ele é a solução. Mateus 21. Esta passagem. Em verdade, vos declaro, se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha, levanta-te daí, atira-te ao mar, isto se fará. Tudo o que pedirdes com fé, na oração, vós o alcançareis. Que maravilha! Que maravilha! Nós queremos evangelizar o mundo inteiro. Nós queremos ser uma luz na América Latina. E a graça de Deus virá. Nós queremos a união. Nós queremos um Brasil consagrado. A graça virá. Somos servos de Deus. Deus coloca em nosso coração todas estas coisas. E acreditamos que a graça virá para cada um de nós. Jesus falou
eis que estou convosco todos os dias. E Ele está falando conosco. Ele está comunicando com cada um de nós. Vocês acreditam? Ele está no meio de nós, está falando com cada um de nós. Nós pedimos a cura, pedimos a graça de curar as outras pessoas. Ele nos manda, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Ele vai nos dar a graça de fazer isto. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Vão ter autoridade para expulsar os demônios, em nome de Jesus. Falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu. E Jesus está sentado ao lado direito de Deus Pai, intercedendo por nós. Foi levado para o céu. Está sentado à direita de Deus Pai. Os discípulos partiram, pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Mais uma vez vamos pensar naquela mulher. A perseverança dela, a coragem dela de penetrar naquela casa, de insistir com nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande exemplo para todos nós, não é? Ela foi humilhada, não se importou, ela se mostrou que ela era humilde. Sim, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas, me dá as migalhas, pelo menos. Jesus disse, por causa do que acabas de dizer, tanta humildade, podes voltar para sua casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada numa cama, totalmente livre, pois o demônio já havia saído dela. Vamos pedir coisas grandes, porque Deus é grande. Se dois de vocês se reuniram sobre a terra para pedir seja o que for, a graça de Deus vem, porque Ele diz que Ele está no meio de cada um de nós. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus Cristo, todos nós queremos pedir o dom da fé e o dom da perseverança, para não desistir, mesmo que tem tantos obstáculos. Obrigado, Jesus. Abaixe sua cabeça, faça sua oração.